Desenvolver um sistema completo sem saber programação? É claro que é possível, com Microsoft Access. Bora pro vídeo que hoje você vai desenvolver um sistema mesmo se você for ou não um programador, uma programadora. Bora pro vídeo! Eu estou falando do Microsoft Access. É claro que se você caiu aqui de paraquedas nesse canal, eu vou pedir a sua inscrição, que isso me ajuda muito a continuar produzindo conteúdo de qualidade. E nesse vídeo nós vamos usar, até já deixei um atalho do programa aqui na minha tela, do Microsoft Access. Microsoft Access é a ferramenta da Microsoft para desenvolvimento de sistemas gerenciadores de banco de dados relacionais. Então, sem mais delongas, bora para o vídeo. Vamos dar 2 cliques aqui e já abriu a ferramenta. A primeira coisa que eu preciso no Access é criar um arquivo. Então, como que eu quero que você assista esse vídeo? Assista ele inteiro até o final, depois você volta e vem fazendo junto comigo. É uma das melhores maneiras de aprender fazendo. Mas se você assistir e já ir fazendo, tem alguns conceitos que você pode perder pelo caminho. Então, assista o vídeo inteiro e depois você volta e vem fazendo junto comigo. Combinado? Então, bora lá. Bom, primeiro de tudo, aqui já tem algumas ferramentas que já foram desenvolvidas. Inclusive aqui no canal tem alguns vídeos completos. Aqui você já sabe que são os arquivos padrão da Microsoft. Os últimos arquivos trabalhados ficam nessa lista. Nós vamos começar um banco de dados em branco. Vou salvar ele aqui com o nome de sistema. Vamos dar o nome de. Deixa eu só tirar um fio aqui. Peraí. Sistema empresarial. O nome pode ser o nome que você quiser. A primeira coisa que você tem que saber do Microsoft Access é que, diferente das planilhas do Excel, no Excel eu já tenho uma planilha pronta, com linhas e colunas já disponíveis para você preencher as informações. Aqui no Access é diferente. Repara que eu nem pedi nada e só criei o banco de dados. E aqui ele já pediu para mim para que eu criasse uma tabela. Já saiu lá em cima, tabela 1. Então a primeira coisa que eu preciso fazer é a tabela. Mas eu vou fazer ela num outro modo. Eu vou fechar esse aqui, eu não vou fazer ela agora. Vou fechar. E vou vir aqui, só vou dar 2 cliques aqui para que apareçam as abas. E nesse painel aqui eu quero mostrar para você os tipos de objetos principais do Microsoft Access. Nós precisamos, aqui embaixo, tabelas, consultas, formulários e relatórios. Nós ainda temos no Microsoft Access as macros e os módulos. Esse não vai ser o objetivo desse vídeo. Hoje nós vamos fazer um sistema completo usando tabela, consulta, formulário e relatórios. E nós vamos usar as macros, mas usando os assistentes, ou seja, vamos fazer um sistema sem trabalhar com programação. Então, vamos primeiro começando em tabela. Chegou aqui em tabela, nós vamos aqui em criar. Temos 3 opções. Tabela, design de tabela e listas do SharePoint, que é aquele serviço para você publicar esse conteúdo direto no site da Microsoft. Não, nós vamos começar aqui com o design de tabela. Ou posso fazer a tabela ali direto colocando os campos, mas aqui vai ser muito mais completo. Imagina como que você precisa de uma tabela de clientes. Você vai precisar do nome, do endereço, do bairro que essa pessoa mora, da cidade. Você repara que eu estou digitando e apertando seta para baixo, que é muito mais rápido do que clicar. Unidade federativa. O que mais? E automaticamente depois que eu escrevo, desço, ele já está colocando ali como tipo de dados texto curto. Para cada tipo de dados tem um tipo de campo para você armazenar. Data, moeda, por exemplo, vou armazenar uma foto, objetos do tipo OLI e assim por diante. Bom, o que mais que a gente pode colocar? O telefone dessa pessoa, o e-mail dessa pessoa e assim vai. Vamos colocar aqui mais uma informação só. Um CPF. Ok. E aqui o RG. O RG, muito em breve, nem vamos usar no Brasil, mas vamos deixar ele aí por enquanto. Bom, nome, texto curto. Repara que a primeira coisa quando você faz uma tabela é definir quais são os campos que você precisa. A tabela ela está feita. São 3 passos para você criar uma tabela. Deixa eu abrir aqui o bloco de notas para usar ele como anotações. E isso é importantíssimo você já saber desde o começo. Olha só, o primeiro passo para fazer uma tabela é a definição
dos campos. Qual a lista de informações que você precisa. Segundo passo é um refinamento. E depois a gente coloca, deixa eu ver se está aparecendo aí na gravação para você. E o terceiro passo, definição, refinamento e aí a normalização. Colocar regra, o que pode e o que não pode. Bom, então, vamos colocar uma informação aqui, data, underline, nascimento. Muito bem, então, nesse primeiro passo, eu só fiz isso aqui, definir o que eu preciso. Vamos começar a fazer o refinamento. Mas antes, vamos salvar a tabela. Eu vou em arquivo, vou salvar, e aí ele pergunta qual vai ser o nome dessa tabela. Eu vou colocar o prefixo TBL, para me lembrar de tabela. E essa vai ser minha tabela de clientes. Pronto. Não há chave primária definida, é o que apareceu nessa mensagem. Imagina isso. Chave primária é um campo que identifica cada um dos registros exclusivamente de todos os outros. Então, uma boa chave primária nessa tabela seria o CPF. Por quê? Porque cada pessoa tem um CPF. Ou você pode criar um código interno. Nesse modelo, eu não vou usar o CPF. Eu vou usar um código e vou pedir. Inclusive, é o que ele está pedindo aqui agora. Deseja criar uma chave primária agora? Sim, eu quero criar uma chave primária. Ele acabou de colocar um novo campo aqui, chamado código. Eu só vou deixar tudo maiúsculo para ficar padrão. Código. E ele colocou do tipo numeração automática. Então, repara que aqui já aconteceu um refinamento. Esse número significa que não sou eu que vou digitar. É o próprio sistema. Muito bem. Nome. 255. Então, agora vamos trabalhar o refinamento, tamanho do campo. Eu não vou precisar de 255. Vamos deixar um tamanho menor. Acho que 100 é de bom tamanho. Bairro. Bairro, 70. Não mais do que 70. De repente, até menos. Vamos colocar aqui 30 para o bairro. Cidade. Cidade, 20. Vamos imaginar. Tem algumas cidades no Brasil que tem um nome um pouco mais extenso. Por exemplo, Santo Antônio do Passa Quatro. Tijucas do Sul. Enfim, então, vamos colocar mais. Vamos deixar 30 para a cidade, que eu acho que vai ser melhor. Agora, estado. Estado, só a sigla, apenas 2. E aí você vai otimizando o banco de dados, para que ele não fique ocupando tanto espaço. Tamanho do campo CEP. O CEP, ele tem 2 números, mais 3 números, mais 3 números ao final. São 8 no total. Mas eu tenho um ponto, 9, tenho um traço, 10. Então, se você quer armazenar tudo, 10 é o tamanho suficiente. Se você não quer armazenar nem o ponto nem o traço, você pode colocar 8. Fica a teu critério. Telefone. Telefone, 15 é o suficiente. Para código de área e número do telefone. Fábio, eu quero que tenha o código do país. Bom, então coloca um pouquinho mais, coloca 17, 18. Por quê? Porque aí eu vou querer formatar também. Colocar parênteses, espaço em branco, tracinho, para ficar bem apresentável. E-mail. E-mail, tem alguns e-mails que são um pouco mais longos. Vamos deixar uns 150. CPF é padrão, sempre são 11. RG, vamos deixar uns 15 aí para o RG. E data de nascimento, vou fazer algo diferente. Repara que para todos eles eu fui definindo o tamanho do campo. Aqui vou pedir para você fazer junto comigo o seguinte. Eu vou clicar aqui onde está texto curto e vou colocar como data e hora. O Access já tem um sistema chamado data e hora. E como ele é um campo diferente, ele não tem a propriedade de tamanho. Repara que esse código, ele tem o tamanho, mas é um tamanho relacionado ao que tipo de número vai ser. Se o número vai ser incrementado, como ele vai ser incrementado, o nome, texto. Eu tenho formato, tenho máscara de entrada, tenho legenda, qual é o valor padrão. Por exemplo, Fábio, eu moro numa cidade chamada... esse vídeo está sendo gravado numa cidade chamada Mamborê. Então eu quero que quando for cadastrar uma pessoa que já apareça o valor padrão Mamborê. Aqui a gente já saiu do refinamento e já está indo para normalização, para que todo o cadastro... se a maioria dos seus clientes são da cidade de Mamborê, serão também do estado do Paraná. Bom, vou colocar aqui no modo de folha de dados, onde eu já preencho, repara, já veio preenchido aqui, Mamborê, Paraná. Tá pronto. Fábio, meus clientes, a maioria dos meus clientes são do centro, então você já pode deixar aqui como valor padrão, centro. Vamos verificar. Peraí, volta. Salva as alterações. É isso aí.
Muito bem, então, de novo, ó, repara que eu estou indo aqui, ó, página inicial, modo de exibição, e peço para ele me mostrar ou modo de design, que eu estou desenvolvendo a tabela, ou no modo de folha de dados, que é onde eu realmente vou usar essa tabela. Certo, já tenho as informações, vamos colocar um refinamento aqui, agora uma normalização para unidade federativa. De regra, o formato para unidade federativa é letra maiúscula. Colocando o símbolo de maior, o que vai acontecer? Quando eu digitar qualquer coisa aqui, por exemplo, vou colocar SC de Santa Catarina, vou passar. Quando eu saio, ele deixa maiúsculo. Vamos colocar Paraná e já foi. Você reparou que eu comecei a digitar aqui, ele já apresentou uma linha pronta para inserir o novo registro. E automaticamente você já viu, eu estou olhando aqui no meu segundo monitor para ver se a gravação está indo bem, já apareceu que o código é 1. Então, bom, já vamos cadastrar eu mesmo aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó, Fábio Kienen, Rua Tal, Centro, Mamborê, Paraná. Vamos colocar o CEP da minha cidade. O telefone vai ser um teste aqui, 999999999. O e-mail vai ser meu@gmail.com, que não é esse. Inclusive, você tem meu WhatsApp aí no YouTube. Qualquer dúvida, fale comigo aí. 123321, 123321 é o CPF. O RG, vamos colocar aqui o número também. Data de nascimento. Lembra que a gente colocou um campo do tipo data de nascimento? Eu nasci no dia 55 do mês 88 do ano 789. Não, com certeza não. Vamos dar um Enter. Olha só, o valor digitado não corresponde ao tipo data e hora. Então, aqui já temos um refinamento. Olha só, então se eu não colocar a informação verdadeira, ele não vai aceitar. Eu preciso colocar uma data. Eu vou colocar aqui uma data aqui fictícia. Joguei uma data fictícia. Em todo caso, se você quiser me mandar um presente nesta data fictícia, eu aceito. Agora ele aceitou. Mas você viu que eu tive que digitar, ó. Digitei o dia, digitei o mês, digitei o ano. Não quero isso, eu quero que ele facilite. Então eu já vou vir aqui e vou colocar um outro refinamento. E aos poucos a gente vai aprendendo todos os refinamentos possíveis. Máscara de entrada. Eu quero 2 números, 2 números, 4 números. Eu quero essa máscara de entrada. Vamos vir aqui, salva. Agora eu vou vir aqui, vou apagar tudo e vou só digitar. 23111971. Tá pronto, tá feito. Fábio, dá para pôr máscara no telefone? Com certeza. Vamos fazer isso agora? Então, vamos lá. Formato? Não, máscara de entrada. Eu quero que tenha um parênteses, eu quero que tenha 2 números, eu quero que feche parênteses, eu quero 5 números de um lado, traço 4 números do outro. Tá feita a máscara. Depois eu explico essas barrinhas que aparecem ali para você e vamos ver como ficou o nosso telefone. Olha só apaguei porque tinha 9 a mais ali. Aqui é padrão Access e Excel. É só você clicar 2 vezes entre a largura das colunas que ele vai ajustar para você. Você percebeu? Ó, o nome não ficou legal. O telefone já deu certo. O CPF também é um padrão. Para o CPF você pode fazer uma máscara também. São 3 números, mais 3 números, mais 3 números, mais 2 números. Tudo que for padronizado, você pode colocar uma máscara. Seus relatórios vão ficar muito melhores. Tudo bem? Bom, então só vou colocar mais uma normalizaçãozinha e aí a gente já vai partir para o segundo tipo de objeto, que é o formulário. Já a gente vai fazer a consulta. Então, essa tabela aqui foi isso. Primeiro, definimos os campos, fizemos alguns refinamentos no tipo de dados e agora fizemos também algumas normalizações. Faltou o que mesmo? Telefone? Para o CEP a gente não fez, né? Vamos fazer a máscara do CEP. 2 números, ponto, 3 números, traço, 3 números. Tudo bem, temos o padrão do CEP. CPF já foi. RG. O RG não é um padrão, né? Ó, só vou fazer o seguinte, eu quero que o nome fique sempre maiúsculo, que o endereço fique sempre maiúsculo, aí no formato eu vou colocar assim, e o bairro também. Então, isso vai padronizar o nosso sistema
de modo que o que a pessoa digitar, ela não tem que se preocupar com minúsculos e maiúsculos. Se você já viu algum sistema onde você, tanto faz se o Caps Lock está ligado ou não, é assim que é feito, pela formatação. O dado salvo é do jeito que você digitou. Se você digitou minúsculo, ele está minúsculo no sistema. Mas você pode programar isso também. Bom, isso, a tabela. Nós vamos cadastrar mais um registro aqui. Chegou no final, só dá mais um Enter. Bom, esse aqui vai ser o fulano de tal, que mora na rua dos Anzóis, centro, na cidade de Maringá, também Paraná. CEP, sabe Deus. Depois a gente pode fazer um sistema de consulta. 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1 e estou digitando e parou. Ele só digita até onde você normalizou, onde você colocou regra. Então você pode ter um controle. fulanodetal@gmail.com. E aqui o CPF. Dá inclusive para a gente fazer uma verificação se esse CPF é verdadeiro. Se você quer ver como fazer isso, escreve aqui nos comentários que eu gravo um vídeo para você de como fazer checagem, tanto para consulta de CEP quanto para CPF. Data de nascimento. Vamos colocar aqui, é o fulano de tal, nasceu no dia 12/6/1980. E tá feito. Bom, temos os clientes cadastrados. Opa, para tudo. Eu vou abrir a tabela cliente de novo. Ué, em algum momento você viu eu pedir para salvar o fulano de tal? Deixa eu só terminar aqui. É fulano de tal das couves. Pronto, alterei o nome. Vou pedir para fechar. É por isso que eu amo o Access. O Access você só salva a estrutura. Você salvou a estrutura, é só preencher e ele salva os dados para você. Pode ter certeza que o das couves apareceu ali e foi salvo. Bom, temos a tabela. Agora eu preciso... Fábio, peraí, você falou que não precisava salvar? Mas vamos ler o que está escrito. Deseja salvar as alterações feitas no layout da tabela? Ele não está nem perguntando de dados cadastrados, ele está perguntando da largura da coluna nome que eu acabei de abrir. Então sim, eu quero salvar. Bom, temos a tabela clientes. Vamos criar uma outra tabela. Certo? Deixa eu ver aqui. Deixa eu só fechar esse aqui. Criar... Vamos ver aqui, tá, formulário em branco, superior, inferior, esquerda, direita, guias, uma caixa de diálogo. O que eu vvou querer? Eu vou querer uma tabela. Eu vou, assistente de consulta. Tá, vamos partir para o formulário. Eu ia fazer, já vamos fazer a tabela de caixa, aí a gente já fica com as duas tabelas prontas. Bom, então, nessa tabela, deixa eu vir aqui, vamos ver aqui... Antes acessar, tá, não, aqui a gente vai personalizar depois. Bom, código, não, eu vou trabalhar de novo no modo de design. Essa tabela vai ser uma tabela para o caixa, controle de caixa. Só vou manter o padrão. Tá, um controle de caixa eu preciso de uma identificação, ele já colocou ali. Eu só vou colocar diferente, eu vou chamar isso aqui de código caixa. Já você vai ver por quê. A data de uma movimentação, a descrição de uma movimentação, o valor da entrada, o valor da saída e acabou. Bom, entrada e saída. Esse entrada e saída é dinheiro. Então eu tenho aqui, ó. Vamos verificar o que nós temos? Ó, tem um campo do tipo moeda, que ele vai usar a configuração do seu computador. Se o teu computador já estiver configurado para real brasileiro, tá pronto. E aqui, mesma coisa, data e hora também. Tá, o que eu posso fazer aqui? Aqui eu já posso fazer o seguinte, formato, não, vou mexer na máscara de entrada, dia, mês, ano com 4 dígitos e o valor padrão vai ser o seguinte, eu vou escrever a palavra data, abrir e fechar parênteses e dar um Enter. O que isso vai fazer? Vou salvar, arquivo salvar, vou abrir aqui e olha que maravilha, já apareceu para nós ali a data preenchida, então eu não preciso digitar a data a cada movimentação. Por exemplo, venda à vista. Depois a gente coloca ali a crase e o que for. Olha só. Venda à vista de novo. Com 66 centavos. Tá pronto, tá feito. Ele já vai criando um código do lançamento para cada um dos lançamentos e a data já está pronta. E ficou muito rápido para a gente fazer esse lançamento. Vamos selecionar tudo, clicar 2 vezes aqui, acertar a largura das colunas e já temos aqui o nosso formulário
temos a tabela caixa. Temos os clientes, o caixa. Vamos fazer uma tabela de produtos? Criar tabela produtos. Eu vou aqui, então vamos aqui. Essa vai ser a tabela de produtos. Bom, eu tenho o código do produto, código para cima, produto. Quando a gente começar a trabalhar com programação, em outros vídeos você vai ver que eu recomendo não usar acentuação para o nome do campo, porque em Visual Basic for Applications, que é a linguagem que a gente usa, não é recomendado. Certo. Bom, então vamos aqui. Eu preciso saber qual é o produto, qual a quantidade em estoque, qual a quantidade mínima. Esse aí a gente vai usar para fazer um controle de estoque. E qual o valor. Muito bem, qual que é o valor? Ou o custo dele. Bom, isso aqui vai ser moeda, quantidade mínima vai ser número, quantidade em estoque vai ser número também, e aqui vai ser texto curto, não precisa ser tão grande, né? Preciso de 40, 50 caracteres, aqui está contando em quantidade de caracteres. Temos a tabela produto, fechou. Vamos aqui no modo de exibição, vamos cadastrar uns dois produtos. Vamos supor que aqui o primeiro produto é arroz. Quantidade em estoque tem 1000 pacotes. Quantidade mínima tem que ter 200. Custa cada pacote, aqui eu estou chutando, é R$18,55. Feijão tem 5.000 pacotes. Quantidade mínima 1000 e custa R$7,98. Hipoteticamente falando. E aí é claro que você vai trabalhar. Gente, está faltando um monte de informação. Código de barra, tipo, classificação, embalagem, um monte de outras coisas. Mas nessa demonstração já vai mostrar como é fácil criar as tabelas, que aí você pode colocar todos os campos que você precisa. Deixa eu só verificar o tamanho do campo, modo design, para descrição. 255? Muito. Vamos baixar para 90, que está ótimo. Agora fecha, salva assim, pronto. O que ele está me dizendo aqui, se eu digitei algo maior do que 90, eu vou perder. Bom, então, temos 3 tabelas, agora a gente vai começar a fazer. Aqui, vamos fazer aqui. O que a gente podia fazer? A gente podia fazer uma tabela de cliente. Bom, temos a de cliente, temos a de produtos, temos a do caixa. Podíamos fazer aqui uma tabela de venda. Vamos lá? Acompanhe comigo. TBL vendas, tabela vendas, código da venda. Quem vai comprar? Eu preciso saber o código do cliente que está comprando, é um campo numérico. Preciso saber o código do produto que ele está comprando. E eu preciso saber a quantidade que ele está comprando. Por enquanto é isso. Fábio, como assim? Já você vai me entender. Vamos salvar, fecha. Vamos abrir as tabelas para ver o que a gente tem. Vou abrir clientes, vou abrir produto. Caixa eu não vou usar agora, eu vou fechar o caixa. Clientes e produtos. Certo, agora eu vou abrir a tabela de vendas e vou fazer um lançamento. Ok, o cliente 1, vou colocar aqui. O cliente 1 comprou o produto feijão. Feijão é 2. Está aqui, o cliente 1 comprou o produto feijão. Quantidade, comprou 10 itens. Acabou, já tem um lançamento. Você há de concordar comigo que esse lançamento aqui é quase que impossível de entender. O cliente 1 comprou o produto 2 e comprou 10 desse. Tá? Deu quanto? Não faço ideia. Então agora chegou aonde eu queria. Chegou na consulta. Nós vamos fazer uma consulta que junte essas informações. E para isso a gente vai vir antes da consulta trabalhar as relações dessa tabela. Essas 3 tabelas aqui, clientes, produtos e vendas, elas se relacionam. Pensa comigo, aqui eu só selecionei as 3, cliquei no adicionar, ele jogou as tabelas ali atrás. Vamos colocar nessa ordem aqui e você vai me entender. Bom, o código do cliente na tabela venda, ele vem de onde? Ele vem daqui, então eu vou amarrar esses 2. O código do cliente que vai estar na venda tem que estar amarrado aqui, com a tabela dos clientes. Ou seja, se não tiver o cliente cadastrado, não é para fazer a venda. E a isso chamamos de relação. E a pergunta é, quantas vezes esse cliente pode comprar? Infinitas vezes.
Enquanto ele tiver crédito, enquanto ele for cliente da empresa, um mesmo cliente pode fazer infinitas compras. Pode ver que na simbologia dele ali apareceu o símbolo do infinito. Vamos fazer o mesmo? E quantas vezes ele pode comprar aquele produto? Bom, em cada venda ele pode comprar aquele produto também infinitas vezes. Então ele pode voltar lá e comprar o arroz, o feijão, o sal, o açúcar, o óleo, quantas vezes ele precisar. Então está feito aqui o relacionamento. Alguns relacionamentos não são de um para muitos. Vamos pensar assim. Nós temos 26 estados no Brasil, mais o Distrito Federal. Todos os estados têm uma capital. Essa relação não é de um para muitos. Estados Brasil, sim, nós temos muitos estados para um país. Correto? Então, muitos para um, ou um país para muitos estados. O Brasil para 26. Percebe? Então, aqui eu tenho um para muitos, muitos para um. Capital do estado com estado, um para um. Marido, mulher, vou deixar você imaginando. Casal, ok? É isso. Estamos entendidos? Relacionamento realmente é complicado. Mas depois que você entendeu, fica fácil, fica tranquilo. Relacionamentos basicamente são um para muitos, muitos para um e muitos para muitos. Pegue muitos alunos de uma faculdade para muitas disciplinas que ela oferece. Muitos para muitos. Beleza? Bom, então, brincadeiras à parte, está feito o relacionamento. E agora que está feito o relacionamento, eu vou salvar essas relações e nós vamos criar aqui uma consulta. E aí eu vou usar o assistente. O assistente de consulta. Consulta simples? Sim, consulta simples. E eu vou começar essa consulta simples fazendo o seguinte. Eu vou fazer a consulta para a tabela de vendas. Eu quero saber qual é o número da venda e quem é o cliente que comprou. Quando ele puxar o cliente, eu vou abrir a tabela cliente e eu quero saber o nome do cliente. Eu vou digitar o código do cliente e ele puxa o nome. Pronto, agora eu volto para a tabela vendas e aí eu quero saber qual é o código do produto que ele comprou. Quando ele colocar o código do produto que ele comprou, eu quero saber o nome do produto e aí eu quero saber a quantidade que ele comprou. A quantidade eu tenho na tabela vendas, não é assim? Quantidade do produto está aqui. E por enquanto é isso. Vou deixar assim. Já já você vai entender por quê, porque está faltando uma coisa importantíssima aqui. Eu vou avançar, mostrar detalhe de cada campo, sim, avançar, abrir a consulta, sim, só que eu vou chamar isso de consulta vendas. O prefixo você pode criar o seu. Eu gosto de padronizar. Então ele já deu, que é o Fábio, que comprou o produto 2 e comprou 10 deste produto. Mas eu não tenho preço. Por quê? Porque lá na minha tabela de produtos, olha só, vou abrir a tabela de produtos agora. Eu não tenho o preço de venda, eu só tenho o custo. Então eu teria que fazer uma outra coisa aqui. Deixa eu fechar a tabela e aí você vai entender a importância das consultas para nós. Eu até poderia fazer aqui, vamos aqui, modo design. Ele não vai deixar eu mexer na tabela que eu estou com a consulta. Lembra que a gente fez as relações? Toda vez que eu tiver tabelas abertas que estão relacionadas com outras, eu preciso fechar. Deixa eu só fazer uma mudança aqui. Deixa eu vir para cá para explicar melhor. A ideia é a seguinte. Nessa tabela de custo, deixa eu só colocar aqui que eu vou acrescentar mais um campo. Deixa eu só vir aqui na tabela de produtos. Aqui. Eu vou colocar aqui a margem de lucro, que vai ser um campo do tipo numérico. A pessoa vai digitar quantos por cento ela vai ter de margem. E agora aqui vamos supor que a margem de lucro neste produto será 30%. Muito bem, então eu preciso calcular um total ali. Então vamos ver como que seria feito isso. Olha o que eu vou fazer. Valor de venda vai ser igual custo vezes margem mais custo e tudo isso vai dar um belo de um erro. Por quê? Porque aqui na tabela você não faz fórmula. Mas na consulta, tem que selecionar algum aqui, eu vou só selecionar esse campo e deletar. Na consulta eu faço. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar uma consulta para a tabela aqui, produto. Passa todos os campos, avança, mostra todos os dados
e vou chamar essa, ó, consulta produtos. Certo? Agora que eu tenho a consulta produtos, eu posso vir aqui e pedir no modo design, porque veja, a consulta ela é executada quando você abre ela. Todos os dados estão armazenados na tabela. Então eu tenho a tabela produtos, que vai receber as informações, a consulta vai receber essas informações da tabela. Eu vou vir aqui agora e vou criar um campo. O campo se chamará vendas, e aí eu vou fazer esse cálculo. Eu quero pegar o preço de custo mais o preço de custo, deixa eu só colocar entre colchetes aqui, vezes a margem de lucro. E pronto, está feito. Vou executar a consulta e... só faltou uma coisa aqui. Colocar em porcentagem. Pronto. Margem 30%. 30. Tem alguma coisa errada aí. Vamos ver a fórmula? Vamos ver aqui. Shift F2 ele abre uma janela separada. Custo mais o custo vezes a porcentagem, tá? Aí eu vou colocar isso entre parênteses dividido por 100. Pronto. Certo. Vamos trocar o preço de custo só para a gente checar. 100. 30, 31. Tá errado, a fórmula tá errada. Quem sabe erra ao vivo. Custo mais custo vezes a margem, tá? Não vai precisar desse aqui. Vamos executar. Vou fazer uma checagem aqui. Deixa eu ver se está aparecendo, se vai aparecer na tua tela. O cálculo de porcentagem, tanto no Excel quanto no Access, é diferente. Se você está na calculadora, você simplesmente pega a calculadora e pega, por exemplo, 100 mais 30% são 130. Confere. 100 mais 30% dá 130. Tudo bem. Tá aí o resultado. Vamos fazer essa fórmula por partes. Então, direito, modo design. Tá, vamos calcular o custo vezes a margem, para ver o que vai dar. Certo? Vamos colocar o símbolo de porcentagem aqui. Aqui a gente tem que verificar todas as informações. Deixa eu só verificar aqui no modo design da tabela se o custo ele está como moeda, a margem está como número. Tá aí o erro. Para tudo. Dois não andam juntos se não estiverem de acordo. Quando eu trabalho em porcentagem, é número, mas não pode ser número do tipo inteiro. A margem ela vai ter que ser o quê? Ela vai ter que ser um número de precisão dupla. Quando eu coloco número de precisão dupla, eu estou trabalhando com um número que envolve números quebrados. Eu tenho uma aula de porcentagem aqui ó, margem, então não vai ser número, vai ser número, mas não do tipo inteiro longo, vai ser do tipo de precisão dupla. Por isso que estava zerando lá. Ó, porque 30%, se eu escrever 30%, ele fica 0,3. E depois na apresentação eu posso pedir para que ele apresente isso no formato de porcentagem. Agora vai dar certo. Então vamos abrir aqui, eu quero que ele me mostre filtrado por grupo, que ele me mostre consultas agora. Então, consulta de produtos, agora vai dar certo. A fórmula estava certa. O que estava errado era o tipo de dados. Então, veja a importância da definição, do refinamento e da normalização do tipo de dados. Então, vamos voltar à fórmula. Então, eu vou ter que pegar o custo mais o custo vezes a porcentagem. Tá pronto, tá feito. Agora vai dar certo. Perfeito. Ó, então vamos colocar aqui, eu quero 50% de lucro. E aí está. Tudo bem. É isso. Só voltar aqui, margem.
classificação. Vamos aqui as propriedades, formato. Eu quero o formato de porcentagem. Certo? Depois, não se preocupe que a gente depois vai ver isso bem passo a passo. Ó, digitei 30, ele já sabe que é 30%. Ah, e detalhe, a fórmula funciona tanto para lucro ou prejuízo. Beleza, e agora? Bom, agora que a minha consulta de vendas vai ter que ser modificada. E o motivo é, eu não posso trazer essas informações da tabela produto. Eu preciso trazer ela da consulta. Então eu vou adicionar o quê? Vou adicionar a consulta produto, porque é ela quem tem os campos que eu preciso. Então eu vou tirar a tabela produto daqui, vamos remover essa tabela, ele vai tirar os campos, e aí agora sim eu posso acrescentar os campos aqui. Então digitou o código do produto, que vai vir da tabela vendas, eu quero que apareça o produto e o preço de venda dele. Pode ser aqui. E agora aqui eu posso calcular um total. O total vai ser o quê? A quantidade vezes as vendas. E vamos executar. É isso aí. Depois a gente formata esse aqui para ficar no formato de moeda. Já podemos fazê-lo agora. Vamos vir aqui. Modo design. Então, botão direito, propriedades. Outro atalho é você pressionar. Você clica aqui e pressiona a tecla F4, ele já vem. Então, esse aqui vai ser moeda. Quantidade vai ser número normal, não vou mexer. O que mais que eu tenho ali? Vendas, esse vai ser moeda. E esse total aqui vai ser moeda também. Muito bem. Vamos conferir? Certo. Agora vamos fazer um teste. Vou fechar. Vou atualizar meu sistema. Vou voltar aqui. Primeiro eu vou pedir para que ele me mostre tabelas e modo de exibição. Só para mostrar tudo que eu já tenho. Eu tenho a tabela caixa, consulta vendas. Deixa eu só ver aqui. Vou desmarcar esse aqui. Eu quero que ele me mostre personalizado. Aqui, ó. Tabela caixa, produtos. Tá, vou abrir a tabela produtos e vou atualizar o valor do arroz. 18,55. Vou fechar. Vou para consulta vendas. E olha que legal. Também, deixa eu só abrir aqui. Eu coloquei um prejuízo, né? Ó, arroz. Custo tá 100. Não, vamos colocar aqui, ó, 18,55. 30. Ó, vou vender por 24,55. Tudo bem. Tá, descarta as alterações. Vou fechar esse aqui. Vou abrir a consulta de vendas. 10 produtos. Vamos conferir de onde está vindo esse vendas? Botão direito. Ó, ele deveria vir aqui. Ó. Esse vendas da consulta produtos. Vamos conferir que se ele estiver vindo do vendas da tabela, vamos ter um problema. Venda, consulta. Vamos fazer assim, para ter certeza. Consulta produtos, fecha colchetes, ponto, vendas. E vamos ver o que acontece. É isso aí. 27,83, consulta produtos. Ó, 27,83 é o preço de venda do arroz. E na venda ele já puxou, 27,83. Comprando os 10 pacotes de arroz, já deu a quantidade certa. Muito bem. Bom, então temos as tabelas, temos as consultas. Agora vamos ao formulário. Criar formulário. E a gente vai encerrar esse vídeo na criação do formulário e do relatório. Então aguarde e confie. E eu, claro que tem muita informação passando para você aqui, algumas de nível bem avançado, e eu vou pedir para você se inscrever. Se inscreva porque tem muito conteúdo bom aqui para você, que eu tenho certeza que vai te ajudar. Inclusive já tem alguns de VBA avançado com parcelamento de compras. Ok, tá. Agora a gente vai vir aqui. Deixa eu só ver. Você acredita que o meu Access acabou de travar? Acredite se quiser. Bom, enquanto ele está travado, deixa eu já abrir aqui rapidamente.
Deixa eu só ver aqui se ele destravou. Destravou. Beleza. Ah, ele estava fazendo aqui o formulário. Bom, eu vou fazer o seguinte. Destravou. Voltamos? Voltamos. Ok, vou ficar aqui no cantinho para não atrapalhar. Vou fechar aqui a nossa consulta. Então, tabela, consulta. Agora vamos pro formulário. Eu posso começar um formulário do zero, vazio, que ele vai verificar qual é o objeto selecionado e vai fazer um formulário dele. Então, não é isso que eu quero, não vou salvar. Eu vou fazer o seguinte, vou criar, e aí eu tenho o design do formulário, o assistente de formulário. Também tenho esse formulário aqui. Simples assim, ó. Se eu pegar a tabela clientes e clicar nesse botão, ele já monta um formulário para mim. Vamos ver como que ele fica? É muito mais interessante eu preencher um registro numa tela assim. Ah, e aqui ele já relacionou as compras que esse cliente já fez. Olha que interessante. Ele já fez isso sozinho, só no clicar de um botão. Não programei nada. Ou eu posso vir aqui e pedir um assistente de formulário. E aí ele pergunta todas as informações para a gente fazer um formulário bem bacana, bem profissional. Vamos fazer um formulário para clientes? Eu quero passar todas as informações. Pronto. Aqui você remove informação por informação. Aqui você acrescenta na ordem que você quiser. Não precisa ser exatamente na ordem que você fez na tabela. Deixa eu tirar tudo. Exemplo, eu quero que apareça o nome e depois o código. Eu quero que apareça a cidade, o estado, depois o bairro. Então você pode ir montando. Na verdade eu vou querer na ordem. Até recomendo, já faça na ordem, que aí você economiza essa etapa. Avançou, coluna, tabela, folha de dados ou justificado. Nesse formulário a gente vai fazer ele no modo aqui, coluna, um campo embaixo do outro. Ou poderíamos fazer ele justificado. Eu vou colocar esse no justificado, só para a gente fazer um teste. Formulário clientes justificado, só para a gente não se perder depois. Pronto. O que ele vai fazer? Se ele conseguir colocar 2, 3 campos na mesma linha, ele já o faz. Deixa eu só fechar aqui e olha o visual. Já ficou muito profissional. Você vai ver que um formulário, eu vou com o botão direito aqui, modo design, vou clicar aqui, pressionar F4. Ó, janela do tipo pop-up, eu vou dizer que sim. Pronto, só fiz uma mudança. Ao abrir, olha o formato que ele vem. E aí você tem os botões de navegação aqui embaixo. Peraí, deixa eu só mudar a minha câmera aqui de lugar. Ó, tá vendo? Os botões que eu me referi a esses aqui, ó. Tá vendo? Então por aqui você já pode ir cadastrando. Deixa eu fechar esse aqui. Ó, e de novo um lembretezinho aí para você se inscrever. Vamos voltar aqui no criar. Vamos fazer mais um formulário. Dessa vez eu vou fazer um formulário para o caixa. Formulário para o caixa. Vou pegar todas as informações do caixa. Menos esse código. Esse código eu não quero que apareça. Pronto. Coluna. Olha, o caixa seria interessante tabela, para ficar um campo do lado da outra. Modifica. Sim. E aqui vai ser um formulário de caixa. Pronto. Já temos aí. Só vamos pressionar F4 e fazer algumas mudanças. Eu vou clicar aqui e vou vir aqui em formato e ver a altura que o controle está. Está em 0,582. Tá, eu vou fazer isso aqui. Vou copiar isso. Vou selecionar todos esses campos e vou colocar a altura igual. Pronto, todos terão a mesma altura. Agora eu vou diminuir isso aqui e vou pressionar F5. Ó, esse campo aqui ficou muito estreito. Então, botão direito, modo design, clica nele e ajusta. Ou seleciona esses aqui, com a seta você puxa para a direita, para não ter tanto trabalho, fazer isso de um modo muito mais inteligente. E aí você puxa para cá. Pressiona F5. Muito bem. Agora, esse nome lá em cima não tem sentido nenhum. Então, vamos clicar aqui. Apaga. Controle de caixa da empresa XPTO. XYZ. E aí você pode... cada elemento aqui tem um porquê. A gente vai aprender isso num outro vídeo, que eu vou esmiuçar cada uma dessas etapas. Inclusive escreve aqui no comentário qual é a parte que você achou mais desafiadora para a gente fazer um vídeo específico. Ó, agora nós temos um título lá para o formulário e já para a gente trabalhar um recurso avançado aqui, eu vou pegar essas duas caixinhas aqui, vou clicar aqui embaixo e vou colar. E já vou deixar aqui.
Você que já usou o Microsoft Excel sabe e conhece essa função, a função soma. Olha como que o Access é maravilhoso. Eu quero a soma da entrada e eu quero a soma da saída. Opa, tem coisa errada na minha fórmula. Igual soma, na hora que fui abrir parênteses. Feito, tá pronto. Vamos pressionar F5. Ó, lá embaixo já tem, aqui ó, do lado da minha câmera aqui ó, entrou o total de 2.000 e bolinha. Vamos fazer aqui ó, pagamento conta de luz. Essa empresa pagou R$ 712,99 de luz. Então agora já temos uma saída. Pagamento aluguel. Vamos supor que essa empresa paga 2.000 de aluguel. Pronto, então saiu 2.700, entrou 2.450. Vamos fazer mais uma venda. Venda à vista. Venda de R$ 1.120,37. E mais uma só. Você viu que à medida que eu for lançando aqui, venda à vista, R$500. Pronto, caixa já está positivo. Não está não, né? Por quê? Porque eu ainda não saí do registro. Ele atualiza quando eu saio do registro. Fábio, dá para calcular o saldo? Dá. E já tem um vídeo explicando certinho esse aqui, como você vai fazer. Só vamos aproveitar o que está aqui. Aqui. Vamos apagar esse, cola esse, menos esse, pronto, está feito. Ó, entrada menos saída, está feito. Você viu o que eu fiz? Igual soma entrada, menos igual soma saída, já temos o saldo. Fábio, mas ficou totalmente esquisito ali, essas caixinhas soltas. Bom, então, o que você faz? Você muda a formatação. Você coloca elas, vamos aumentar essa parte de baixo, vamos deixar ele aqui, esse aqui e esse aqui. Agora eu preciso de um elemento. Eu vou vir aqui em formulário, vou pegar um rótulo e vou clicar aqui e vou escrever total de entradas. Pronto, temos um rótulo. Para não ter que pegar, eu vou copiar e colar. Vou pôr esse outro aqui, total de saídas. E vou copiar, colar. E esse aqui é o saldo. E aí, a imaginação é o limite. Vamos pressionar aqui. Vou pressionar F4. Deixa eu só vir aqui em formato. Vou abrir aqui, vou colocar uma caixinha amarela. Vamos colocar aqui formato. Aqui, formato. A entrada vai ser verdinha. A saída vai ser vermelhinha. E o texto vai ser branco. Texto branco com estilo negrito. No último vamos deixar preto. A imaginação é sua. E a liberdade criativa também. E aí está. Já temos um controle que nos dá entrada, saída e saldo. Beleza? Bom, então temos a tabela, temos a consulta, temos o formulário. Agora vamos fazer o relatório. Vou salvar? Com certeza. Então, formulário caixa, o relatório. Vamos fazer o relatório também do caixa, pode ser. Eu vou em relatório. Mas eu vou usar o assistente de relatório. Lembra que o objetivo é fazer um sistema sem você usar. Aqui, ó, vamos aqui em assistente de relatório, sem usar a parte de programação. Então vamos aqui. Quero todas as informações, menos o código. Eu quero que ele passe todas as informações e que ele agrupe por data. Eu vou colocar essa data por mês. Pode ser. O caixa é bom fechar por dia. Então eu vou colocar aqui por dia. Que ele faça um agrupamento a cada dia. Essa é a opção de agrupamento. Aí eu vou avançar e ele pergunta o que você quer que classifique. Bom, classifique por data. E depois eu quero que ele faça a soma da entrada e a soma da saída, a média das entradas, a média das saídas, a menor entrada e a menor saída, o máximo de entrada e o máximo de saída. Detalhe resumo ou somente resumo? Bom, eu quero tudo. Todas as informações e, se quiser, calcular até as porcentagens. Tudo isso sem escrever nenhuma linha de código. Eu vou deixar no modo de estrutura, deixar no formato bloco, nível, deixa eu ver, eu vou deixar na estrutura de tópicos. E tá pronto. Vamos ver?
Vamos colocar aqui, ó, relatório. Esse não é um relatório sintético de caixa por dia. E tá pronto. Agora é só esperar, que aí nós já vamos ter todas as informações. Total de entrada, total de saída, média das saídas. Como tudo aconteceu num dia só, óbvio que está o padrão 100%, tudo no mesmo dia. Aqueles campos ali você já sabe, quando aparece aquele símbolo de cerquilha. Deixa eu só mostrar aqui para você. Vamos visualizar. Ó, quando aparece assim, significa que o tamanho daquele espaço ali está pequeno demais para a gente colocar o número que está ali. Então é só você selecionar e de novo vai por teclado para facilitar a tua vida. Aqui eu vou selecionar essas caixinhas e vou abrir um pouco aqui. Acho que assim tá bom. Esse aqui também. Vou puxar para cá e vou abrir assim. E o mesmo eu vou fazer aqui. Vou pegar esses aqui, vou puxar para cá. Tem como fazer isso por propriedade também, colocando eles no lado esquerdo. A gente vai fazer isso na aula específica de desenvolvimento avançado de formulário, que vai ser a próxima que vai ser gravada. Muito bem, vamos fazer aqui também. Então esse a gente puxa mais ou menos lá onde está o outro. Aí a gente abre esse aqui e acredito eu que aqui agora já vai estar tudo visível. Vamos fazer a visualização de impressão. E olha que bacana, gente. Já temos total de entrada, total de saída, a porcentagem de entrada desse movimento, ó, são 6 registros, então teve 6 movimentações. Você já tem muita informação em questão de segundos. Dá para desenvolver um sistema em Access usando o Access sem o ambiente de desenvolvimento? Com certeza. Aqui a gente fez um sistema e gente, ó, não quero passar tantos recursos assim para confundir, mas só para mostrar para vocês, ó. Aqui no formulário, por exemplo, se eu clicar aqui no botão de comando, que é esse aqui, eu quero criar um botão aqui, que se eu clicar, ó, vou clicar aqui, eu quero um botão que faça o quê? Que ele feche o formulário. Pronto. Já apareceu aqui um botão de uma casinha. Então, se eu tiver com o formulário rodando, já está. Aqui, eu vou deixar minha câmera aqui à esquerda, aqui o botão. Deixa eu fazer de novo, que eu não vi que a câmera estava em cima, eu não vou salvar. Deixa eu abrir aqui. Ó, botão direito, eu vou deixar esse botão aqui em cima. Ó, modo de design, vou em formulário, vou pegar um botão de comando, vou clicar aqui, vai abrir um assistente perguntando o que eu quero fazer. Bom, eu quero uma operação de formulário e eu quero fechar o formulário. O que você quer como símbolo? O símbolo do X ou o símbolo de uma portinha? Eu quero a porta. Ou outro ícone que eu queira. Nome para esse botão. Como eu não vou programar VBA agora, eu não preciso de nome. Então, só vou concluir e vou posicionar esse botão aqui. Pronto. Vou pressionar F5 e lá está o botão. Vou fechar, vou salvar, está pronto. Então, quando eu abrir meu caixa, é só clicar ali que ele já fecha. Vamos fazer nesse aqui também. Olha que fácil. Ah, esse aqui é o cadastro de clientes, né? Cadastro de clientes. Pronto. Vamos colocar aqui. Ó, vamos aqui, botão de comando, coloquei o botão aqui, operações de formulário, fechar formulário. Pronto, está feito. Lá está o botão. E aí você tem botão para tudo. Adicionar registro, cancelar, abrir formulário. Por exemplo, se eu estou no caixa e já quero abrir a tela de clientes, é só abrir. Por exemplo, eu estou aqui na tela do cliente. Eu posso vir aqui no modo design, posso vir aqui no formulário, e tá, vou clicar aqui, vamos colocar aqui, operação de formulário, abrir formulário. Qual formulário? Ah, eu quero o formulário de caixa. Abrir o formulário e mostrar todos os registros, pode ser, ou eu posso fazer um filtro, imagem, não, eu quero texto, controle de caixa, e aí eu vou fazer isso aqui, ó. Vou colocar um E comercial antes do X. Pronto. Só vamos segurar o Shift, dar um Enter, para a gente conseguir quebrar o texto no botão e aumentar aqui o tamanho do botão. Muito bem, vamos ver. Ó, aí está, controle de caixa, clicou, olha quem abriu lá atrás. Lembra que a gente colocou esse aqui como pop-up? Então vou fechar, salvar sim, saiu, entrou no controle de caixa, beleza.
entrou no cadastro de clientes. Só vou mudar aqui para que ele não seja pop-up. Vou voltar aqui a cadastro de clientes. Vamos ver aqui, aqui o pop-up. Não, que ele seja um formulário normal. Ó, controle de clientes, aí ele abre na frente. É isso. Salva as alterações? Com certeza. Eu espero que você tenha aprendido bastante. Eu espero que você possa usar esse material para te ajudar no sistema que você vai desenvolver. E qualquer dúvida eu estou aqui para te ajudar. Eu sou o Fábio Chieri, você está no canal da Gold Curso. Novamente eu peço humildemente a sua inscrição e já ativa o sininho, porque toda semana tem vídeo novo, vídeo com conteúdo para você. Muito obrigado e eu te vejo no próximo vídeo. Vou deixar na playlist aqui os outros vídeos do Axis para você assistir. Então, por hoje é isso. Espero que você tenha gostado dessa aula e que seja muito útil para você. Até a próxima e muito obrigado. Até mais. Tchau, tchau.